Boa noite, sejam bem-vindos. Eu vou pedir só que vocês me deem um retorno se estão me escutando. Tem muito tempo que eu não faço uma live sozinha, então eu fico um pouco na dúvida. Boa noite, sejam bem-vindos. Tem muito tempo que eu não uso as redes sociais. Meu esposo que montou aqui pra mim. Ele tá ali com a Catarina no colo porque ela tá chorando um pouquinho. Então talvez eu tenha que parar aqui, pegar e dar um pouquinho de mamar pra ela, que esse horário ela já tá dormindo. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Inácio tá dormindo, graças a Deus, desde antes de 8 horas, 7h30 já tava dormindo. E a Catarina tá quase dormindo ali. A gente tá começando a colocá-la para dormir esse horário, mas recém-nascido não tem rotina não, né, gente? Então, eu já vou chamando a Giovana com a gente aqui nessa noite. Vamos lá, Tiv. Boa noite, Vivi. Boa noite, Gi. Vou arrumar meu celular. Eu vou pedir o pessoal para dar um retorno para a gente, se eles estão escutando nós duas. Eu vou me apresentar e depois o pessoal pode se dar um retorno para a gente se está escutando a gente começa, tá bom, gente? Ótimo. Então, a Giovana fala ali um pouquinho, se apresenta e vocês dão um retorno, porque vocês já falaram que estão ouvindo, agora vamos para o Giovana. Gente, vocês estão me ouvindo aí? Sei que tem uma luz forte, gente, mas tá meio improvisado aqui. Tô na casa do meu pai, tô em Barbacena. Lá em casa eu tô cheia dos Paranauê aqui. Foi no improviso, né? Mas tá dando pra ver direitinho, né? Alto ok, né? Tá certinho, Gi. Então tá. Tá. Meu rosto parou de cortar, porque o pessoal falou que não estava vendo meu rosto. Deu para ver? Tá no improviso aqui também, gente. Aqui é da nação do Espírito Santo mesmo. Coloca o celular Então um tá pouquinho. bom. Um pouquinho mais longe? Só pra poder ver o seu rosto todo. Olha só. Nós vamos começar rezando, né, Giovana? Com certeza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita Bendito. sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade é divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Meu nome é Gislane. Eu faço parte da missão do Manaim há 10 anos. Graças a Deus, a missão esse ano completa 10 anos. Estamos desde os inícios, graças a Deus. Hoje eu não estou mais diretamente à missão do grupo de oração, que é um grande chamado da missão Manaim, mas eu e meu esposo, nós estamos à frente da missão das famílias, que é um movimento Eu Acredito na Família, que surgiu em 2015 no Manaim. Estamos à frente dessa missão com o sonho de um dia, se for da vontade de Deus, trazer o acampamento das famílias para Barbacena. Era para ter sido esse final de semana, que foi feriado aqui em Barbacena, era a nossa data, 14, 15 e 16 de agosto, mas todas as missões esse ano foram suspensas por causa da pandemia. Eu sou mãe do Inácio, de 1 ano e 8 meses, e mãe da Catarina, de 44 dias hoje. Então, talvez eu tenha que parar para amamentar. Se Deus quiser, acho que ela vai dormir. E sou esposa do Jefinho, somos casados há 3 anos. Temos um filho no céu também. E é isso, a Gigi vai se apresentar aí. Então, para quem não me conhece, eu sou a Giovana. Hoje, atualmente, né, eu moro em Juiz de Fora. Fiz parte da Missão Manaim por 7 anos, né? Nessa caminhada de 10 anos aí. E o Manaim é muito especial na minha história, então fiquei muito feliz em receber esse convite
de poder estar aqui com a minha amiga Gislane para poder partilhar com vocês, né, um pouquinho sobre virtudes. Sou casada com o Luiz há 2 anos. Sou mãe do Joaquim, de quase 1 aninho, fresquinho aí, tá quase chegando. E é isso, né? Hoje estou lá na minha cidade, abraçando a minha vocação com a minha família. E somos futuros candidatos aí para o Eu Acredito na Família, para fazer uma Naim de casais. Com Se Deus certeza. quiser. Então, Então, amém. Nós fomos chamadas hoje para partilhar com vocês duas grandes virtudes, que é a virtude da temperança e a virtude da esperança. Então, nós vamos começar falando um pouquinho dessa virtude da temperança. Nós já tivemos algumas semanas para trás outras pessoas que falaram sobre a fortaleza, sobre a caridade, nós estamos vendo as virtudes teologais, que é a fé, a esperança e a caridade, e as virtudes cardeais, que são 4, que uma delas é a temperança, que é a justiça, a prudência, a fortaleza e a temperança. Então, eu vou falar um pouquinho da temperança, depois Giovana vai entrar um pouquinho com a virtude da esperança, e nós vamos nos complementando diante daquilo que Deus nos inspirou, que é falar um pouquinho o que é essa virtude. Nós não vamos falar o que são as virtudes, imagino que as pessoas que fizeram as últimas lives já apresentaram isso, mas vamos entrar já direto nessa grande virtude, que é a virtude da temperança. Gente, e Deus vou te quando... interromper só um segundinho. Só porque eu fui ver a divulgação, né, sobre esse tempo das virtudes, e o Manaim fala bem assim: conhecer as virtudes para colocá-las em práticas. E eu fiquei pensando, né, que realmente é um chamado, né, para conhecer as virtudes mesmo e colocá-las em prática em nossa vida e pedir a graça de Deus, né, das virtudes também, principalmente as virtudes teologais, né, que a gente vai falar um pouquinho aqui sobre. Mas é bem isso. Às vezes a gente não tem nem conhecimento das virtudes e a gente fica querendo, né, ser virtuoso. A Pamela acabou de dizer aí que ela e a Vanessa já falaram, né? Pelo visto, que são as virtudes, deram esse embasamento. Isso que a Giovana falou é muito sério, né? Eu não conhecer as virtudes, eu vejo que é um assunto que não sei se é porque são as pessoas que eu sigo, às vezes, no Instagram, mas é um assunto que está muito em alta mesmo, assim, no meio de nós católicos, nós jovens. Era um assunto que não era tão forte na época que eu me converti, que eu vivi meu processo de conversão. Talvez seria bom se tivesse ouvido falar mais disso, mas ao mesmo tempo, isso que a Gigi falou é verdade, é perigoso a gente entrar até com todo respeito, mas numa banalização das virtudes, porque se você luta pela prudência, por exemplo, se você luta pela castidade, por exemplo, que também é uma grande virtude, você luta e talvez vai lutar até o final da vida. E muitas vezes eu vejo algumas propagandas assim, né? Às vezes pessoas com missões grandes nas redes sociais falam assim, durante um mês, escolha uma virtude, lute por ela e 30 dias depois você já vai estar habituado àquilo. Sim, a virtude ela é uma educação da minha vida, uma perseverança que, unida à graça de Deus, me faz chegar até aquela determinada virtude. Mas entende que não é um passo de mágica que vai acontecer, né, Giovana? Não é uma receitinha pronta, não, né? Dá trabalho você adquirir uma virtude e ainda cultivá-la e mantê-la por toda a vida até a morte, né? A nossa E às vezes eu não vejo virtudes que já estão enraizadas em mim, porque nós temos virtudes. Se você luta pelo bem, se você luta pelo bem do seu esposo, às vezes você não vê virtudes que estão enraizadas em você, e você quer grandes virtudes e não vive bem aquilo que Deus já te confiou, porque a virtude ela é um presente de Deus, mas ela é um esforço também humano. Então, quando a gente fala da virtude da temperança, por exemplo, ela é uma virtude cardial. Então, se ela é uma virtude cardial, como a Giovana vai falar de uma virtude teologal que ainda, em questão de hierarquia, está acima das virtudes cardiais,
ela é aquilo que ordena, né? A palavra cardeal vai dizer no Catecismo da Igreja Católica que significa dobradiça, né? Eu imagino que é aquilo que abre as portas para as outras grandes virtudes, foi o que Deus colocou no meu coração hoje. Então, se são 4 virtudes, as 4 virtudes humanas, né? Prudência, justiça, a temperança e a fortaleza, elas são como se ela fosse mãe das grandes outras virtudes que estão por vir. Uma delas é a temperança. Um, aquele onograma de quando a gente é da escola, aí as 3 primeiras, depois as 4, e aí vai derivando todas as outras, Isso né? mesmo. Isso mesmo. E aí, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas o Espírito Santo me deu essa visão hoje de manhã. Eu até coloquei aqui no meu estudozinho, que foi uma escadinha, assim, eu não sei se vocês vão conseguir entender. Olha o que Deus me inspirou, assim, né? Com relação às virtudes. Nós estamos hoje numa luta, num combate. Quando Deus inspira uma coisa, né, amiga? Então, eu gosto de papel e caneta, né? Então eu preciso estudar e rezar e ir escrevendo. E aí eu tive essa visão assim, nós vivemos uma grande luta pelo céu, desejamos o céu. E no céu vamos viver o amor apenas, né? Lá seremos amados e vamos amar, porque é isso que a Santíssima Trindade faz constantemente, que é a virtude da caridade. Quando chegarmos no céu, todas as virtudes vão ter passados, né? Passado, menos a caridade. Então, no céu não precisa de esperança, no céu não precisa de temperança, não. É aqui o lugar de nós lutarmos por isso. Então, Deus me deu uma visão que as virtudes, elas são os degraus, né? Que Deus vai nos dando, e a gente precisa se esforçar para subir, até que eu alcance a suprema virtude, que é a virtude da caridade. Todas as virtudes precisam me levar a amar, precisam me levar a ser mais semelhante do amor de Deus. Então eu vou subindo esse degrau com esforço. Às vezes eu paro, eu me estagno. Ali, às vezes tem virtudes que eu vou demorar anos para conquistar, outras pequenas virtudes vão me impulsionar naquele degrau. Mas ao mesmo tempo, se eu decido por uma vida também de vício, de entrega, de alimentar os meus prazeres, eu desço esse degrau. E infelizmente eu posso escolher o próprio inferno para minha vida. A gente precisa falar isso com muita claridade, autoridade, né, Giovana? Porque no mundo muito onde a gente vê tudo tão relativizado, a gente tem relativizado até o céu, e o céu ele passa pelo nosso esforço também. Então, o que é a virtude da temperança? Lá no Catecismo da Igreja Católica, vai dizer que a virtude da temperança, ela é uma virtude que modera, que nos leva a um equilíbrio moral dos nossos prazeres, das nossas emoções, das nossas vontades, para que eu possa alcançar o bem supremo maior que é Deus. Então eu vejo a temperança, ela precisa ser ao longo do nosso dia, já pensando nisso que é o tema dessas lives, né? Como colocar em prática. Como pequenos freios que Deus vai me dando ao longo do dia, né? Será que eu preciso comer tanto assim na hora do almoço? Será que eu preciso comer 1,5 pão enquanto eu posso comer um? Será que eu posso diminuir o tempo desse banho? Olha, gente, eu estou falando de virtude da temperança, mas eu sempre falo que quando Deus me coloca numa missão, é porque eu sou aquela que mais estou precisando viver aquele processo. Então, há um tempo atrás fizemos uma live, eu e meu esposo, sobre a virtude da castidade. Hoje, a virtude da temperança. Então, eu não tenho dúvida de que Deus está gritando essas virtudes na minha vida, porque eu preciso muito. E o que falta muito hoje na nossa vida é o equilíbrio, né, Giovana? Eu me recordei hoje de uma das grandes penitências que São Francisco de Assis fazia. Ele era um homem que amava a quaresma de São Miguel, né, arcanjo? E ele fazia ela 3 vezes ao ano, na própria quaresma litúrgica. Ele fazia nesse tempo também, como a gente está vivendo agora a quaresma de São Miguel. E ele fazia no final do ano, se preparando para o Natal. Então, São Francisco de Assis conta-se isso, né? Que ele tinha uma penitência que ele ia para um certo lugar e passava na casa de uma pessoa amiga que sempre preparava um bolo que ele gostava muito. E a penitência dele era, na quaresma, comer um pedaço do bolo. Não era ficar sem comer o bolo. Não era comer um bolo inteiro, mas era comer um pedaço. E eu falo isso para vocês, que a temperança, ela é isso.
ela é muitas vezes eu falar assim, eu vou comer um pedaço, eu vou comer um Não é o doce, né, a moderação, que é o mais eu vou tomar um difícil. copo de, eu vou tomar um copo de cerveja. Você não vai passar, você vai passar à vontade, mas se você comer, viu que tá bom e se moderar assim, quero mais, porém não vou comer mais, é sinal de que você consegue, né, vencer a sua carne. E a temperança, ela passa por isso. A temperança, está muito ligada, mas muito ligada mesmo ao nosso paladar. Então, quando eu falo como colocar ela em prática, eu já vou dizer para vocês, nós vamos colocar a virtude da temperança em prática no nosso comer, no nosso beber e na questão da sexualidade, até do ato sexual mesmo. Porque olha só que, olha como isso é uma experiência muito mística mesmo, né? Comer e beber está na nossa centralidade humana. Se eu parar de comer e de beber, eu morro. E o sexo ele está ligado muito à conservação da espécie humana. Então, se a gente tira isso da humanidade hoje, ou eu morro, ou a espécie humana ela não perpetua, ela não continua, ela não. É, essas pessoas pararem de procriarem. E aí, muitas vezes, é onde nós somos mais tentados, é no comer, no beber e muitas vezes na sexualidade. Por isso que os pecados capitais contra a virtude da temperança é a gula e a luxúria. Estão totalmente interligados. Então, o desequilíbrio, a desordem nisso, ela vai me gerando grandes outras desordens, né? E aí vai ferindo a castidade, enfim, é uma série de outras pequenas virtudes que eu vou deixando de lutar. Então, a temperança, gente, ela é uma grande virtude. Eu acredito que uma pessoa temperante, só no céu nós teremos, porque todos os dias nós precisamos morrer para as nossas vontades. E temperança é isso. É você falar assim, eu posso levantar agora, como eu posso levantar daqui 5 minutos, como eu posso levantar 5 minutos antes. Isso é temperança. Todos os meus. Porque às vezes, gente, uma pessoa ela não é tentada no comer, no doce, ela é equilibrada já, mas ela é tentada no dormir demais, às vezes, numa conversa com um amigo, você exagera, você extrapola do horário, você deixa de cumprir, às vezes, os seus deveres de Estado. Você é dona de casa, você que às vezes vive uma vida consagrada, uma vida religiosa, porque você está ali horas no WhatsApp, porque você está ali horas no Instagram. Isso é falta de temperança. Então, a gente precisa colocar em prática a virtude da temperança em todos os sentidos da nossa vida. E isso vai nos fazendo muito livres. Às vezes a gente vê as virtudes como se fosse um aprisionamento, né? Ou um peso, ou um fardo a ser carregado. Mas, gente, você conversar com uma pessoa equilibrada, você conversar com uma pessoa sensata, ela te enriquece, né? Você quer estar perto de pessoas virtuosas. Então, a temperança é isso, essa moderação. Uma dona de casa vai entender muito o que eu estou falando, né? É o tempero certo. É a medida certa que eu preciso para lidar bem com as minhas vontades, com os meus instintos. E eu fiquei pensando muito nessa menina, Giovana, que está tão em alto o assunto, né, da criança de 10 anos que sofreu o estupro, a violência sexual por anos, um crime muito triste. E aí já está levantando aí a hipótese, né, de que não era só o tio, mas tinha envolvimento com o avô também, enfim. O que Deus colocava muito no meu coração? A pessoa do estuprador. Às vezes nós achamos que uma pessoa nasce pedófila, ela nasce um estuprador. Pode ter, né, uma questão psicológica, mas eu acredito que tem muita desordem. Acredito que tenha muita desordem num coração como esse, né? Quando eu abro espaço para uma pornografia, quando eu me alimento disso, quando eu deixo que os vícios, a bebida, o álcool vai tomando conta de mim, gente, nós vamos descendo esses degraus, como eu mostrei para vocês. Então, muitas vezes eu já li sobre isso, né? Que muitos pedófilos eles começam com o vício da pornografia, isso vai se tornando uma doença mesmo, infelizmente, uma inconsequência, um erro, uma irresponsabilidade, mas que gera em nós o pecado. E aí, quando a gente fala da virtude da temperança,
uma das grandes graças para nós vivermos essa virtude é lutar contra o pecado. E lutar contra o pecado é muitas vezes buscar o sacramento da confissão. E eu falo de pecado mortal, mas também os pecados veniais, né? No final de uma noite, peça perdão a Deus para aqueles pequeninos pecados que a gente foi cometendo, porque nos pequenos atos, né? Nos pequenos atos que eu vou cometendo durante o dia, às vezes a gente quer grandes passos, nós queremos dar. Eu fui muito assim quando eu me converti, né? A Giovana me conhece muito radical, muito entregue, e muitas vezes faltou equilíbrio até nisso, gente. Às vezes eu fui intemperante até com a religião, né? Muito fundamentalista, muito radicalista, e Deus precisou ir temperando a Gislane na caridade, ainda precisa temperar muito, muito mesmo, né? Porque primeiro o amor, primeiro vem a pessoa, depois os atos. Então, eu penso o quanto que a virtude da temperança, gente, ela pode nos engrandecer como não só cristãos, mas também como seres humanos. É. E é isso, daqui a pouco eu complemento mais um pouquinho. Se a Giovana quiser falar um pouquinho sobre a virtude da esperança. Então, vamos começar, né, gente? Eu fui pesquisar um pouquinho sobre a esperança, porque eu aposto que muitas pessoas nessa live têm a visão da esperança, não como virtude, né? Mas a visão de esperança tenho esperança de conseguir um emprego, esperança de conseguir um namorado. Eu até mesmo usava muito esse termo esperança, né? Na espera de um namorado. Eu tenho esperança de passar no concurso, de alcançar né, uma coisa da vida profissional. E no dicionário, a esperança fala disso mesmo, né? De confiança de que algo bom vai acontecer. Mas a virtude da esperança mesmo, ela não tem nada a ver com isso. Ela é muito diferente, né? Ela é essa virtude teologal, ou seja, ela vem de Deus, né? Deus infunde essa virtude em nós, assim como as duas virtudes anteriores que já foram, né, faladas aqui anteriormente pela Vanessa, eu acho, e pelo João, que é a caridade e a fé. Então, a esperança ela é infundida em nós no batismo, ou seja, se você está assistindo essa live e fala assim, eu sou muito desesperançosa, eu não tenho esperança. E se você foi batizada, você tem esperança. Sim. Talvez você não esteja alimentando a sua esperança, porque a esperança é uma virtude que precisa ser alimentada, ser habituada, né? Como todas as outras virtudes. E a virtude da esperança, eu meio que fiz como você, eu procurei falar o que que mata a esperança e o que que faz a gente ter mais esperança, porque eu acho que assim o nosso raciocínio fica mais lógico e fica mais fácil da gente entender. Primeira coisa, para você ter mais esperança. A esperança é uma virtude que é muito aliada com a fé, né? Você precisa ter fé, pedir a Deus, né, o dom da fé, a virtude da fé. E como que a gente tem fé, gente? Oração pessoal, comunhão, busca, né, pelos sacramentos, confissão, vida, né, a rotina diária mesmo de todo cristão. É assim que a gente tem fé e pedindo a Deus, né? Deus, dá-me mais fé. E conhecendo a palavra de Deus. E na palavra de Deus a gente tem muita história, tem muitas promessas, né? De que existe, né? Um céu, de que a nossa vida, né, tem um destino, que a gente está aqui nessa terra de passagem, que o nosso rumo é o céu. E como que a gente vai ter esperança de que isso tudo existe? Quando nós temos fé nas promessas de Deus, né? Fé no que Deus fala para nós na palavra de Deus. Então, a gente precisa sempre alimentar a virtude da fé para a gente ter esperança, né? De que tudo aquilo que está ali irá se cumprir. Grande parte das promessas de Deus nós já vimos se cumprir, né? Do Antigo Testamento se cumprindo no Novo Testamento. Então, a gente precisa crer do que fala no Novo Testamento, da nova vinda de Jesus. A gente precisa ter esperança de que Jesus um dia vai voltar e nós precisamos estar preparados para essa volta. Nós temos que ter esperança do céu. Nós temos que ter esperança, né? Nas coisas que são o quê? Voltadas para Deus. Então, a esperança, gente, ela vem de coisas que finalizam em Deus. Não é essas coisas anteriores que eu falei, de situações das nossas vidas que a gente espera e que vão passar nessa terra.
A esperança, ela é aliada à eternidade, né? Ao que é para sempre, ao que está relacionado com Deus. E a virtude da esperança, a gente precisa. Por que a gente precisa, né, ter essa virtude em nós? Porque, primeiro motivo, quando a gente tem esperança, diante das nossas dificuldades, a gente tem muito mais facilidade de viver. Por exemplo, eu já perdi minha mãe, você perdeu seu pai, né, Gislane? Qual que é a consolação do seu coração? O céu. A esperança de que existe um céu, de que existe Céu. um Deus misericordioso, um Deus que recebeu seu pai, não é verdade? É um grande consolo. Acordou? Gente, é porque eu achei que Joaquim tinha acordado aqui. Então, a virtude da esperança, ela é consolo para o nosso coração, né? Ela ajuda. Ele tá me ajudando aqui com a luz, gente. Que ele falou que tá muito escuro. Melhorou? Melhorou, gente? Quando o pai ajuda na live. Continuando aqui. Diante das nossas doenças, diante de alguma situação de dificuldade, miséria, né? Uma injustiça mesmo, perseguição. O que alimenta o nosso coração? É a esperança. É a esperança que faz a gente querer dar continuidade, que faz a gente continuar. Então, a pessoa que ela tem esperança, ela tem tranquilidade de viver as lutas dessa terra aí. O Luiz deve ter falado com ele, mas deixa eu parar de ler os comentários aqui. E outra, né, porventura, como existem coisas que a esperança nos auxilia, a gente também às vezes acaba o quê? Matando a nossa esperança com atitudes nossas, com pecados, né? Como a Gislane falou, que a gente proveniente a pecar, a gente acaba matando a esperança. E aqui existem duas situações, que é a desesperação, que é quando você tem certeza de que não existe salvação para você. Ah, minha vida já está toda errada, não tem mais jeito, o céu não existe para mim, nunca Deus vai me perdoar de tudo que eu já fiz. E aí você entra numa desesperação. Você não acredita de que exista salvação para sua vida. Isso é muito triste, né, gente? A gente não crê na salvação. Essa é a maior promessa de Deus para a nossa vida, de que há salvação, há conversão para qualquer história de vida, gente. Se você já matou, roubou, tudo, né? Todos os pecados confessados, arrependidos, né? Eles têm o perdão divino. Então, né? A salvação é para todos. E como que a gente chega na desesperação? Foi aonde que eu vi assim a aliança das virtudes. Através da assídia, Gislane, que é quando nós ficamos com preguiça de rezar, preguiça de ir à missa. Esse tempo da pandemia, o demônio deve estar fazendo a festa no meio dos cristãos, porque eu tenho recebido pessoas que estão super acostumadas a não ir à missa mais. Como não é preceito assistir pela televisão, não assiste. Aí já não escuta mais o evangelho todos os dias. E vai perdendo a vontade, né? De rezar, de conhecer a história, né? E aí, essa pessoa acaba perdendo a fé na salvação. E a outra é a luxúria, né? Que é onde a gente peca aí na temperança. E é muito mais do que a carne, né, gente? A luxúria é só relação sexual, castidade, não. Luxúria é quando você ama as coisas do mundo, quando você é apegado às coisas dessa terra e você não sabe que tudo aqui um dia vai passar. E a gente precisa mirar no alto. E outra coisa que mata a esperança é a presunção, que também acontece muito no meio religioso, que somos, né, são as pessoas que são católicas, veste camisa de evangelização, vai à missa, vai tudo quanto é retiro, tá sempre ali no primeiro banco da igreja, né? E, nossa senhora, eu sou o cara da fé, eu sou a menina da fé. Eu comungo todo dia, eu rezo o terço todo dia e fica, né?
fazendo da sua vida de oração, da sua vida espiritual, um checklist mesmo. Nossa, eu sou topzão, já tô salvo. Deus não vai me deixar sem o céu, não, porque eu sou muito bom. E a pessoa, né, que é presunçosa, ela também mata a esperança, ela também já não é mais, né, digna do céu. E quando você é presunçoso, você age de duas formas, ou com a soberba, né, que é a pessoa que sabe demais, que quer saber mais que Deus, a pessoa que quer saber mais que o catecismo da Igreja Católica, mais que o Papa, e ela vai fazendo aquilo ali, né? Ah, eu vou fazer isso aqui pra mim, até aqui tá bom. Ah, não, aqui eu vou atuar do meu jeito. E ela acha que ela é Deus, que ela pode fazer as coisas do jeito dela, e ela escolhe quais mandamentos que ela quer viver, né? É a pessoa soberba. E a vanglória, que é um pouco parecido com a soberba, mas é a pessoa que acha que ela... Gente, eu até confesso que eu já fui um pouquinho vangloriosa. A gente acha que a gente é especial. Na hora que eu li sobre isso, vou partilhar, porque Deus colocou no meu coração o Manaim mesmo. Eu achava que eu tinha que ser uma pessoa muito especial no Manaim. Estava no começo da caminhada. Nossa, vi essa história toda acontecer. A gente estava lá no primeiro acampamento Manaim. Aí hoje a gente Manaim existe por causa de mim, né, Giovana? Nossa, rainha do Manaim. A gente tende muito, né, a querer as coisas nas nossas mãos. E quando eu tive que abandonar a missão do Manaim e fui vendo ela caminhar com outras mãos e fui vendo que assim, nossa senhora, o Manaim continuou e eu não estou mais lá. E vai ser assim com todos nós. Um dia você vai sair, um dia fulaninho vai sair, um dia Beltrano vai sair e outras pessoas vão tocar aquela obra, porque é uma obra de Deus, né? Hoje eu vejo Manaim como uma grande obra de Deus. E eu achava que quando eu ia no grupo de oração, tô chegando a Giovana tinha que ter um tratamento especial. E a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, né? Porque nós somos humanos, nós somos pecadores. E tô vendo até a Pâmela aqui também da antiga. Nós somos substituíveis mesmo. A gente tá ali só para ser instrumentos de Deus, né? Então, gente, não matem a esperança de vocês com a desesperação, achando que vocês não têm salvação, não merecem o céu, e nem achando que você merece o céu. Tinha um santo que falava isso. Se você acha que você merece o céu por você mesmo, você não vai para o céu, porque nós vamos para o céu pela graça e misericórdia de Deus. Ninguém entra no céu, né, sozinho. Entra pela graça de Deus. E eu li uma frase falando assim, que a virtude da esperança é um ato de confiança, onde a gente diz, eu quero o que ele quer. E é verdade, né? A gente precisa... É uma frase que dá vontade até de você escrever na parede do seu quarto, de querer o que Deus quer. Se tem uma atitude de esperança, é uma pessoa que quer viver o que Deus quer. E é essa virtude da esperança que nós precisamos pedir a Deus, né? Para continuar cultivando em nós, colocando no nosso coração aquilo que Ele colocou no dia do nosso batismo. Então, a gente tem que pedir isso em oração. Deus, dá-me mais esperança. Eu preciso de mais esperança. Olha, Deus, eu sou uma pessoa que direto cometo isso aí que a Giovana está falando. Pedir a Deus, né? Para poder reordenar e viver essa frase mesmo, de querer o que Deus quer. E eu penso que dá até vontade de ficar rezando e pedindo a Deus a virtude da esperança, né? Uma vez eu fiz um retiro no Mosteiro dos Santos Anjos e foi lindo porque o padre ele nos ensinava a hierarquia dos Santos Anjos da Guarda comparado com as virtudes. E lá que eu aprendi esse negócio de diferença de virtude teologal, virtude cardeal. Gente, é muito importante nós estudarmos o nosso catecismo da Igreja Católica. Se você não tem, adquire um. Entra na internet hoje, se dá esse presente, porque todas as dúvidas que você tiver na nossa igreja, você encontra nas Sagradas Escrituras, mas no catecismo, todas. Se você falar assim, aborto, homossexualidade, tudo você encontra
no catecismo da Igreja Católica, que é esse aqui, ó. Sabe? Vale, que desígnio de Deus, né? Que graça de Deus ter esse... Gente, ela me deu um de presente de casamento, né, Gi? Nossa, eu não lembrava disso. Sério, Ganhei. né? Olha. Sabe que é um bom presente de casamento? Vou começar a presentear as pessoas com o catecismo da Igreja Católica. E aí, eu era muito novinha quando eu fui fazer esse retiro, e eu cheguei lá, os jovens estudavam o catecismo. Teve uma menina que virou para mim e falou assim: Você também estuda o catecismo? Eu já fiz um resumo dele no ano passado. Eu, Jesus, eu nem li o catecismo, essa menina já resumiu o catecismo. Mas por quê? Porque quando nós conhecemos, o conhecimento ele não pode ser roubado de nós, ele penetra também o nosso intelecto. Isso, eu sou melancólica, eu preciso muito, sabe? Estudar aquilo, falar, nossa, isso aqui existe mesmo, né? Esse estudo é comprovado. E aí, quando você lê no Catecismo da Igreja, a graça e a bênção que são as virtudes, gente, meu Deus, é uma fonte, é um manancial mesmo disso que a gente precisa, do que nós precisamos. E aí eu fui muito tocada, Gigi, nesse retiro, porque o padre falou muito da virtude da esperança. E ele até disse que o Brasil, ele é consagrado a Nossa Senhora da Esperança. Uma das primeiras imagens da Virgem Maria, se eu não me engano, foi a primeira. A primeira imagem da Virgem Maria que chegou no Nordeste, quando os portugueses chegaram no Brasil, e a primeira missa que aconteceu foi consagrando o Brasil à imagem de Nossa Senhora da Esperança. E aí lá ele dizia, porque o Brasil é a esperança para o mundo mesmo, porque somos um país católico e precisa se levantar muitos católicos aqui, né? Há muitas profecias, né, de que um dia fomos evangelizados pelos europeus e um dia nós que evangelizaremos os europeus de novo, porque há uma... Mas não vamos entrar nesse assunto agora, não. O assunto é virtude. Mas eu fui muito tocada nesse retiro quando o padre dizia o quanto que a virtude da esperança precisa estar mesmo entranhada em nós. Uma, porque estamos no século da depressão. E eu penso que a esperança é um remédio, né, Giovana, para essa doença. Porque, gente, muitas doenças espirituais, muitas, inúmeras. Não estou dizendo que um depressivo é um pecador, não quero fazer essa relação. Mas eu quero dizer para vocês que muitas doenças espirituais, elas nascem de desordens afetivas dentro de nós, de desordens que nós vamos trazendo, que nós vamos carregando, e de repente aquilo estoura numa doença mesmo. Então, quanta doença pode ser evitada, né? Quando eu busco uma virtude, quando eu busco comer bem, quando eu procuro me alimentar bem. São José Maria Escrivá, complementando também a minha virtude, que é a temperança, ele diz que toda vez que um cristão se senta na mesa para comer e ali não há um sacrifício para ele se alimentar, você comeu como um pagão. Aí você vai dizer, mas Gislane, eu vou sempre comer mal? Não, não é isso. Às vezes você vai comer a sua comida preferida. Você vai falar, eu vou repetir, mas por amor a Jesus, porque eu preciso morrer para as minhas vontades. Por que a gente fala muito isso, gente? Não é que a gente tem que se sacrificar o dia todo, não. É porque Deus só quer o sofrimento, né? É porque nós precisamos nos sacrificar todo dia. Mas quando eu vou morrendo para minhas pequenas vontades, quando vem a vontade de Deus para minha vida, eu consigo viver a resignação, eu consigo viver a resiliência, eu consigo sustentar a vontade de Deus naquilo dali. Então, eu estou lendo os escritos de São Francisco de Sales, que é o santo intercessor do meu ano. E eu estou encantada com esse bispo, né? Porque eu entendo que nós estamos falando de grandes virtudes, Giovana, mas eu acredito que são pelas pequenas virtudes que nós alcançamos o amor, nós alcançamos a temperança, elas vêm por acréscimo. Eu vou falar para vocês, eu não tenho essas virtudes em mim, eu preciso ser sincera, eu luto por elas, eu luto pela fé, eu luto para amar, eu luto para ter esperança, eu sou melancólica, gente. Tem dia que eu só reclamo o dia inteiro. Se eu deixar, tudo eu quero reclamar, tudo eu vejo o lado negativo das coisas. Porque a virtude da temperança, ela também é uma pequena virtude. Eu li o livro As Pequenas Virtudes do Lar, e a virtude da esperança, ela nos ensina a cada amanhecer
eu acreditar que naquele dia é diferente da virtude teologal. Para aquele dia Deus tem algo novo para mim. Eu acordo de manhã e falo, gente, o que Deus espera de mim para este dia, né? Eu vou dormir, eu falo, o que Deus espera para mim no dia de amanhã? E eu preciso muito dessa virtude, partilhando um defeito meu, que é a murmuração, que é a reclamação, que não é ver o lado positivo das situações, ver as coisas para maior honra e glória de Deus, às vezes situações até difíceis que acontecem na nossa vida, perdas, morte. O quanto que o falecimento do meu pai, gente, me amadureceu, o quanto que a Giovana amadureceu com o falecimento da mãe dela, porque são desígnios de Deus, são caminhos de Deus, mas que se eu não vivo essas pequenas vontades, né, eu vou lutando contra as minhas pequenas vontades mimadas, nós somos mimados, nós somos egoístas, como a Giovana disse, a gente quer que o nosso ego esteja lá em cima e nós não somos nada, gente, se não for a misericórdia e a graça de Deus. Então, eu penso que de pequenas em pequenas virtudes, São Francisco de Sales, ele luta muito por isso. O livro que eu estou lendo chama As Fontes da Alegria, porque eu luto muito por essa graça da alegria na minha vida, e que é algo muito natural na Giovana, né? Giovana chegou lá na casa da minha irmã hoje, gente. Ela traz a alegria dela, do sanguíneo, né? Ele chega, ele é um dom que o sanguíneo tem, não só o sanguíneo, mas a pessoa alegre, né? Ela traz leveza pro ambiente que ela está. É algo muito de Deus mesmo. Isso é dom e precisa ser Eu colocado a tô serviço dos outros, viu, essa Giovana? palavra e a live travou. Que barulho de Eu falei ouvir. que hoje você chegou na casa da minha irmã e que você é essa pessoa que chega e alegra o ambiente, traz essa leveza, que é um dom do Espírito Santo. A alegria, ela é um fruto, né, na verdade, do Espírito Santo. Então, as virtudes, gente, elas são esses presentes de Deus que eu não vejo, mas que eles existem, que cada novo dia Deus me fala assim, onde a Gislane precisa ser mais temperante. Então, eu vou ser muito sincera com vocês. Para ser temperante, gente, para viver as virtudes, qualquer virtude que você quiser, porque olha, a gente não deveria, Giovana, São Francisco de Sales vai dizer que a gente não deveria querer aquela virtude, querer a temperança. Nós deveríamos somente querer amar a Deus. E o resto vem por acréscimo. Vem, gente, é muito natural. E aí eu tenho pedido, sabe o que? Ao invés de pedir tal virtude, eu peço todos os dias para que eu morra para as minhas vontades. Todos os dias, a todo instante, para os meus mimos, né? Às vezes meu esposo vai chegar atrasado para almoçar, eu tô com fome, eu não quero esperar, eu vou esperar. Às vezes é uma criança que tá chorando, aquela hora eu queria ir ao banheiro, eu não vou ao banheiro que aquela criança tá chorando. Eu não vou reclamar, Senhor, eu morro para as minhas vontades. Todos os dias, gente, esse é meu pedido para Deus, morrer para mim mesma, morrer para mim mesma, morrer para mim mesma, e ainda é pouco. E aí as virtudes vão vindo por consequência, vem a temperança, vem a paciência, vem a prudência, e aí eu vou alimentar muito as virtudes com a fé, com a esperança, com a caridade. Então, uma grande dica para viver as virtudes é, antes de tudo, morre para si mesmo. Morre para os seus mimos, morre para a sua vontade. Você sabe aonde você sabe espizinhar as pessoas, você sabe quais são os seus defeitos. Então, lute ali, combata ali, se esforce ali, né? Aquela pessoa que você não aguenta escutar a voz dela, é ela que você precisa escutar e silenciar. É ali que Deus está. São nas pessoas difíceis, nas pessoas que nós nos sentimos desafiados. Meu diretor espiritual, ele me ensina muito isso, né? Gislane, entrou numa sorveteria, você tá com vontade de comer sorvete de abacaxi? Come o de uva, né? Come, você pode até comer o de abacaxi, mas abre mão de um gosto seu, né? É nas pequenas coisas, assim, né? Às vezes eu não queria colocar, queria que a calda de chocolate, mas eu ponho a calda de limão, para que eu nunca tenha as minhas vontades sendo sempre supridas. Esse é um grande exercício também para a gente viver bem as virtudes. Eu acho que travou da Gigi, tá travando a internet dela, né? Vamos esperar voltar. Gi? Voltou, Gigi? Tá escutando? Eu acho que a sua internet está travando, então é a minha. Vocês estão escutando? A minha, Giovana?
Travou tanto o meu Instagram quanto o da Giovana, ou sou da Giovana, gente? É o da Gigi mesmo. Eu vou trabalhar com vocês só um parágrafo do enquanto o da Gigi tá voltando, que é só o da Gigi que tá travando. Talvez seja a internet dela, que ela tá na casa do pai dela. Se a gente pegar o parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, 1811, ele vai dizer que para o homem ferido pelo pecado, é muito difícil ele viver a virtude, é muito difícil viver um equilíbrio moral mesmo. Isso é algo natural em nós, porque o pecado, ele fere a caridade em mim, ele me afasta do amor de Deus, o pecado grave, né? Então, uma das dicas também para viver as virtudes, além da vida sacramental, sacramental o que que é? Eu buscar os sacramentos, a confissão, a Eucaristia, gente, que é a fonte de todas as virtudes, Jesus é a fonte de todas as virtudes, é eu buscar muito lutar contra o pecado, principalmente o pecado grave, né? O pecado mortal. Se eu estou em pecado mortal, eu preciso buscar a confissão o quanto antes, mas também os pecados veniais, porque assim como pequenas virtudes, elas vão me propiciando a outras grandes virtudes, é, pequenos pecados veniais, uma hora também me faz cair no pecado mortal. Então, não vai deixando acumular, esse pecado é venial, eu só falei mal de fulano, isso é tão pequenininho, não. Eu estou ferindo um mandamento, eu estou ferindo um dos 10 mandamentos da nossa igreja, e aí eu aprendi muito isso também lá no Mosteiro dos Santos Anjos. Uma pessoa ela não cai no abismo de uma vez. Ela vai dando passos, pequenos passos, até chegar naquele abismo. Então, se eu alimentar os pequenos pecados em mim, os pecados veniais, eu vou caminhando de uma maneira que uma hora eu caio num abismo, eu caio num precipício. Então, lutar muito, muito contra o pecado, contra os vícios. Às vezes a fraqueza de um é a bebida, às vezes a fraqueza do outro não sei, é o excesso na comida, é no falar demais, é no ser calado demais. Às vezes você é calado demais, às vezes o seu chamado à temperança é ser mais comunicativo. Isso vai te levar a uma caridade maior com as pessoas, é o sorriso. Enfim, é morrer para si mesmo a cada instante, né, Gigi? Isso mesmo. Eu consegui ouvir, eu sei que travou aí, mas eu consegui ouvir o que você disse. E é isso mesmo, né, gente? Nós precisamos conhecer as virtudes, nos aprofundar. Tá na moda esse negócio de temperamento aí, todo mundo querendo saber, né, qual é o temperamento. E a ideia é isso mesmo, né? O autoconhecimento, o conhecer a si para poder morrer para si mesmo e se parecer cada vez mais com Jesus Cristo, né? É com Ele que nós queremos nos parecer e adquirir cada vez mais virtudes. Eu penso, essa escada que você disse é muito verdade, né, Gislane? Subir as escadas, buscando mesmo as virtudes, ações corriqueiras da nossa vida, as pessoas que a gente é chamado. Busca aí, né? A Cheios internet. de esperança do céu. E é isso, minha gente. Eu fiquei muito tocada. A gente já vai encerrando essa live, né, Giovana? Mas eu fiquei muito tocada nesse livro, desses escritos que eu estou lendo de São Francisco, porque ele fala que uma das fontes da alegria, para a gente ser alegre mesmo, é viver as pequenas virtudes do cotidiano, aquelas que te pegam de surpresa. Você saiu para trabalhar, você foi sem blusa de frio e esfriou, e você vai voltar dando glória a Deus, porque você está passando frio e você não vai reclamar. Então, essas pequenas virtudes do cotidiano, sem eu fugir da minha realidade, eu estar inserido naquilo que eu sou chamado hoje. Se eu trabalho, eu tenho que trabalhar bem. Se eu estudo, eu vou estudar bem. Se eu sou mãe, eu vou ser uma boa mãe. Isso me traz alegria, porque nós vemos uma fuga
da realidade muito grande, e eu acho bonito porque São Francisco de Sales ele escreveu especialmente para as donas de casa, porque ele chegou numa época na Europa que o Carmelo estava chegando na França. Então ele viu aquelas mulheres donas de casa querer passar horas dentro do Carmelo rezando, e quando elas chegavam em casa elas estavam estressadas, e São Francisco dizia para elas no confessionário, mas é lógico, vocês querem ficar com a alma e o espírito rezando, e na hora que vocês chegarem em casa para colocar o físico para trabalhar, vocês vão ter impaciência, porque vocês se alimentaram muito mais da oração do que onde vocês deveriam estar. Então, ele é muito incisivo nisso. E isso nos traz a verdadeira alegria. Estar aonde eu preciso. É ali que Deus quer me santificar, é ali que eu vou viver as virtudes. Então, quanto que a nossa família, gente, a Gigi também pode dizer isso, o quanto que a nossa família, ela pode ser ela pode não, ela é uma escola das virtudes, das pequenas virtudes para serem vividas. E aí eu vou dizer para vocês, não fica preocupado com esses nomes não. Virtude cardial, virtude teologal, é amar, em tudo servir. Esse é o nosso. Isso também é uma grande característica de uma pessoa virtuosa, né, Giovana? De uma pessoa temperante, de uma pessoa que tem esperança, aquela pessoa que sabe servir, servir sem nada em troca, que é o que Deus nos chama, em tudo amar e servir. Então é isso. Espero hoje ter colaborado com vocês nessa live sobre a temperança, sobre essa chamada moderação ou equilíbrio. A internet da Giovana travou de novo. Vamos ver se ela consegue despedir de nós. Pronto, voltou. Não sei o que está acontecendo aqui não, gente. Mas foi muito bom estar aqui com vocês, poder dividir um pouquinho aí a minha história, né? Contando aí dos meus tempos. E que Deus nos abençoe e continue participando das lives das virtudes, né, Gislane? Porque continuam. Conheçam para vivê-las. Umas anteriores, eu acho que a anterior tá salva do Está salva. John. Eu vou salvar tudo aqui hoje também. Eu vou salvar Olha, eu amei seu. eu vou salvar essa live aqui também, que o pessoal pediu para nós. Desejo muito que o Senhor aflore em nós essa vida de virtudes. Se nós queremos filhos virtuosos, filhos de Deus, nós precisamos ser os primeiros a lutar pelas virtudes, né? Não adianta a gente falar de virtudes para eles se nós não vivenciarmos essa realidade. Então, a começar em nós, a começar em mim hoje, a começar na Giovana, a começar nessas 30 pessoas que estão aqui com a gente, aonde amanhã eu vou viver a temperança, onde eu vou viver a esperança. E muitas vezes você pode ser um instrumento na vida do outro. Às vezes você convive com pessoas desesperadas, pessoas depressivas, pessoas tristes. Talvez você conviva com pessoas que são muito impulsivas, né? A temperança ela é um presente para os sanguíneos, gente. Preciso dizer isso, porque ela vai trazer o equilíbrio para aquele impulso, para aquele prazer que eu não consigo controlar. E, Eu claro, para todos logo os temperamentos, mas pensei, especialmente. vou passar a temperança para Gislane, que eu não tenho muita temperança. Eu não sou da temperança, eu tenho que aprender. Então, puxou minha orelha, porque realmente, né? Aprender para querer viver. E é isso mesmo. Para cada um, Deus vai falar algo nessa noite, eu não tenho dúvida, mas indico muito, gente, nas Sagradas Escrituras tem a vivência, é possível todo tempo você ver Jesus nos ensinando em tudo a amar, mas principalmente no Catecismo da Igreja Católica, né? O da Gigi travou mesmo, eu acho que eu vou até encerrar, tá, Gigi? Eu vou encerrar aqui, pode sair da live se você quiser, que a sua internet está travando muito. Ela mandou um beijo aqui, eu imagino que seja a internet da Gigi, que está travando bastante hoje. Um beijo, Giovana.
Meus irmãos, que Deus abençoe. Muito obrigado por você que ficou aqui conosco, por você que um dia vai ouvir essa live, por você que um dia vai ter acesso a essa informação, mas busque principalmente conhecimento da nossa igreja, daquilo que Deus nos propõe a viver, porque as virtudes, elas existem para que sejamos cada vez mais homens e mulheres livres no Espírito Santo. Deus abençoe, fiquem com Deus, uma boa noite.